bônus explicando o que é API de conversão, beleza? Na aula anterior, a gente instalou aqui o Pixel Site e o plugin lá no WordPress. Eu falei um pouco sobre a API de conversão e falei que ia gravar uma aula explicando um pouco melhor sobre o que seria isso. Show de bola? O que é API de conversão? Eu vou tentar aqui trazer de uma forma bem simples, vou tentar assim, simplificar de fato, resumir, para tentar deixar o mais didático e claro possível para quem ainda tem algumas dúvidas, beleza? Que pode ser que você já entenda muito bem, e tá tudo bem, certo? Mas pode ser que tenha algumas pessoas que estão começando agora, ouvem falar muito disso e não entendem do que se trata. Então, vamos ao passo a passo. Se eu não me engano, isso foi em 2019, ou não, 2020 ou 2021, não lembro. Entre 2019 e 2021, não lembro muito bem. Teve uma treta entre Apple e Facebook Ads. Facebook. Teve uma tretinha, vamos dizer assim. Nessa treta, entre aspas, a Apple decidiu dificultar o rastreamento que o Pixel faz dos nossos leads, dos nossos compradores, dos nossos clientes. E isso, para o Facebook, acarreta um certo probleminha, porque quantas pessoas no mundo hoje, né, investem diariamente ali no Facebook Ads? E você imagina que hoje é muito raro você ver uma pessoa, quer dizer, na verdade não é raro, né, é muito comum você ver pessoas usando iPhone aqui no Brasil, né? Um tempo atrás era um pouco menos. Mas hoje em dia, 2023, tá? Hoje é dia 21 de julho já. Cara, é muito comum você ver iPhone para tudo quanto é lado. E hoje, com as atualizações, tá? Isso daí que eu tô falando, nessa época foi quando surgiu o iOS 14. Hoje a gente está no iOS, sei lá, 17, 18, eu nem sei exatamente, conta das atualizações. Então é muito comum. O que eu quero falar com isso? Vou trazer aqui, ó, com a quantidade de pessoas usando iOS hoje no Brasil, somente no Brasil, tá? Brasil, sem a API de conversão, a API de conversão, estaríamos perdendo muitos dados, tá? Dados que se resumem em inteligência. Inteligência para dentro da nossa BM, para a gente vender mais, etc. O que isso acontece? Isso traz prejuízo para o Facebook. Porque se você está investindo numa plataforma e ela não está te dando resultado, daqui a pouco você migra. Você vai para um Google, você vai para uma Bing, você vai para o TikTok e assim por diante. O que eles pensaram, né? Qual foi a solução que eles trouxeram? Já que o Pixel não pode mais, digamos assim, rastrear, e não é que ele não pode, o usuário, quando ele abre o aplicativo, né, o iOS, ele tem a opção de permitir ou não o rastreamento. Então, como o usuário pode ou não permitir, tá? Eu vou colocar aqui embaixo assim, ó. Hoje, o usuário do iOS pode ou não permitir o rastreamento de dados quando você abre algum aplicativo. Então, rastreamento de dados. Vamos deixar assim, para simplificar. Se você tem iOS, né, se você tem um iPhone, você já deve ter visto isso quando você abriu alguma página, algum aplicativo, perdão. Você abriu algum site, alguma coisa, e apareceu a opção. Permite ou não rastreamento, que seus dados sejam compartilhados, etc. Quando você coloca que não, você literalmente está falando assim, ó, beleza, não quero compartilhar. E se ali tivesse um pixel, esse pixel não receberia essas informações. Show? Olha o tamanho desse problema, tá? Então, assim, quando isso aconteceu, eu lembro muito bem que antes de surgir a API, ficou um alvoroço geral, porque a gente não sabia muito bem o que ia acontecer. E hoje está muito mais simplificado. Naquela época lá, era muito mais oneroso, vamos dizer assim, para a gente conseguir instalar a API de conversão. Tinha muito mais formas, né? Assim, não muito mais formas, era muito mais trabalhoso, simplesmente. Era muito mais trabalhoso da gente fazer a API de conversão funcionar da forma correta. Hoje a gente tem, por exemplo, o Pixel Your Site, que facilita a nossa vida. Beleza. Então, resumindo, a API de conversão é uma forma, tá? Vou resumir aqui embaixo, ó. A API de conversão é uma forma alternativa de rastrear
eventos para rastrear eventos que o Facebook ou Meta, né, criou para. Quando eu falo assim, criou API de conversão, é porque a gente popularizou, mas existem APIs diversas, tá ok? Criou para não perder inteligência e dados, vamos por assim. Beleza. Como que isso acontece na prática, tá? Na prática tem web, que é onde tem o pixel instalado, e aí a API de conversão ele faz isso via servidor. Olha que interessante, tá? Então você tem lá o seu servidor, que é onde está acontecendo várias coisas na nuvem, etc e tal. Não vou entrar nesse detalhe aqui para não fugir do foco. E tem a web, que está aqui. Quando a gente abre aqui no nosso navegador, né, no nosso Chrome, etc. Até aqui tudo bem. Como que você faz isso amarrando, né? Na prática, o que acontece é o seguinte: quando você tem API de conversão criada, e se você viu a aula do Pixel Your Site, eu falei lá, que primeiro chega um evento, depois chega outro, eles desduplicam, é exatamente isso que acontece. Na web, chega um evento primeiro. Chega o primeiro evento. E aqui eu vou colocar o exemplo de page view. Tá? E aí, se você tem instalado de forma correta a API de conversão, ele vai chegar em segundo lugar, o mesmo evento. Aqui como exemplo, page view. Beleza. Eu vou até mudar para ficar mais didática a aula ainda. Vou colocar aqui um cadastro. Aqui um cadastro. Tá. A API de conversão, ela é resumindo o seguinte: ela dispara o mesmo evento duas vezes. Uma acontece na web e uma acontece via servidor. Ok? São dois eventos aqui, são os mesmos eventos. E aqui acontece agora a magia. Em primeiro lugar, chega nosso evento aqui via navegador. E em segundo lugar, chega o evento via servidor. Quando ele está configurado da forma correta, a API de conversão, e chega o evento do servidor, o que, que acontece aqui? Deixa eu colocar um. Não é aqui. Conexão. Deixa eu clicar aqui. Não. Eu quero uma conexão. Clico aqui, coloco aqui. Aqui, como é o mesmo evento, o que, que acontece? Se a gente configura de forma correta, o nosso DM ele vai olhar e falar assim: esse evento que chegou aqui, ele tem o mesmo ID desse evento. Tem um campinho lá que chama Unique Event ID, evento único, tá? Código do evento único. Ele vai olhar e falar assim: legal, esse evento é esse mesmo evento, ele tem o mesmo código, então o que eu vou fazer? Ele vem aqui, simplesmente, e ele desduplica esse evento. Por que que isso acontece? Porque ao desduplicar... Ok, isso é o que eu encontrei na internet. A Siri quis participar aqui. Ele desduplica esse evento. Por que que isso acontece? Se ele não desduplicar, aqui ele vai contar dois cadastros. Imagina se esse cenário aqui. É o mesmo cenário que eu dei lá na aula e eu vou repetir aqui. Imagina que você está fazendo um lançamento, seja de um webinário, seja de um lançamento mesmo tradicional, etc. E aí você está fazendo uma captação de lead, tá ok? E aí você colocou lá, você abre seu dashboard e vê que está assim, ó, 10 leads a R$ 5 cada. Você fala assim, beleza, é o que eu estou disposto a pagar. Legal. E aí você vai lá, olha as configurações e você descobre, de repente, que ele não está desduplicando. Ou seja, ele está contando o evento duas vezes. Mas você não tem alguma coisa errada aqui. Quando você vê que ele não está desduplicando e que ele está contando de forma duplicada, neste caso, na verdade, chegaram 5 leads a R$ 10 cada. Esse aqui é o cenário real. Olha que louco. Agora imagina num lançamento que a gente investe 100k ou
150k, etc. Imagina um lançamento, ou um evento, um webinar, etc., que você coloca um valor alto de investimento e esses leads estão chegando de forma duplicada. Isso é muito ruim para o evento em si, tá? Então, normalmente, nós fazemos essa parte de gestão de tráfego, ou às vezes em conjunto ali com a TI, né, com infra, dependendo de como você tem a estrutura. Quando a gente vai começar a rodar essas campanhas, a gente tem que ter essa inteligência de organização. Exemplo, vou ter uma API de conversão? Vou, porque isso já foi comprovado que ela reduz o nosso custo por ação, por lead, por venda, etc. Então é importante eu ter minha API de conversão configurada. Ok, configurei minha API de conversão. Ela está, e aqui vem o segredo, ela está desduplicando os eventos. Na aula aqui do Pixel Your Site, eu mostrei isso na prática, ela desduplicando os eventos. Se tiver acontecendo a desduplicação, acabou. Pode ir lá para o seu lançamento, de tempos em tempos dá uma conferida, ver se está tudo ok, só para garantir que não aconteceu nenhuma falha, nenhum erro no percurso. Mas quando você testou, viu que está desduplicando, acabou, é isso que você precisa. Agora, se você coloca lá sua API de conversão, então tem o evento da web, evento do servidor, e você percebe que ela não está desduplicando, e por algum motivo você não está conseguindo configurar a API de conversão, a minha sugestão é que você venha aqui e faça isso, para você evitar eventos duplicados. Show? Se você conseguir fazer a configuração da forma correta, eu recomendo que você tenha 100% API de conversão. Se você não está conseguindo, por algum motivo, vem, tira a API, deixa somente na web, para você não ter o risco de duplicar eventos. E aí você saber exatamente qual é o cenário real aí do seu lançamento, do seu evento, das visitas ou de algum evento específico que você quer mensurar dentro da sua página de vendas e assim por diante. Show de bola? Essa é uma aula mais conceitual, mas eu espero ter deixado claro, tá? Espero ter contribuído. E se você tinha alguma dúvida ainda sobre o que era API de conversão, essa aula foi para você, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê na próxima. Muito obrigado. Falei de novo, muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.